Olá mais uma vez a todos da turma de História da Filosofia Medieval. Estamos já na nossa quarta aula, na verdade nosso quarto vídeo, né? Que está servindo para auxiliar os alunos nos ambientes virtuais, como Ava Moodle, Classroom e no nosso grupo de WhatsApp, que criamos para servir como sala de aula, para tirar dúvidas e conversar. Só lembrando, mais uma vez, que a gente está disponível todas as quartas-feiras, no horário que seria aula presencial, de 7 às 10h40. Bom, no vídeo anterior, a gente finalizou dizendo, né, que o nosso conceito de história da filosofia medieval, o nosso critério de período, né, para determinar o período de onde começa até onde vai a história da filosofia medieval, é um pouco antes do que os historiadores chamam de Idade Média. Isso porque nós trabalhamos com a ideia de que filosofia medieval é tudo aquilo que resulta do encontro da mensagem das religiões ditas reveladas, as religiões do livro, com a filosofia grega, né? E aí nós terminamos a aula passada colocando a questão do cristianismo, e falamos um pouco desse registro histórico do cristianismo, que é as escrituras. Nessa aula de hoje, a gente vai direcionar todos vocês, né, da nossa turma de medieval para a leitura da introdução, do prefácio da introdução da filosofia na Idade Média do Etienne Gilson e da filosofia medieval do Alain de Libérard, tá bom? Então o que está em questão aqui são exatamente esses dois textos introdutórios, são nas primeiras aulas, né? Então estamos ainda no momento das primeiras questões, das questões fundamentais. Vou aqui seguir o texto, ou melhor, o questionário, né, da leitura dirigida, do estudo dirigido, que eu vou postar no Ava Moodle e também no grupo de WhatsApp, ok? Que vocês vão ter que fazer. Bom, então, essa leitura dirigida é baseada em dois textos, um do Gilson, Filosofia na Idade Média, e o outro do Libérard, Filosofia Medieval. Em relação ao Etienne Gilson, a gente colocou algumas questões, né, para ajudar, para direcionar a leitura de vocês hoje. Então, a primeira questão, no contato da filosofia grega com a mensagem do cristianismo, é certo afirmar que não houve uma absorção deste último pelos conceitos filosóficos antigos, como logos, arché, tornando a religião cristã um gnosticismo? A 2, mostra a influência da cultura grega nos registros cristãos seguintes: o Evangelho de João, Cartas de Paulo. E 3, o que é patrística e quem pode ser considerado pai da igreja, tá? Então o Gilson vai fazer essa reflexão, vai mostrar que o cristianismo é uma religião, a religião é exatamente uma mensagem que responde à miséria humana, oferecendo para ela um remédio que ela chama de salvação, e a filosofia é um discurso que fala a inteligência e tenta explicar as coisas como elas são, e que nesse encontro da filosofia grega com o cristianismo, em nenhum momento o cristianismo, pelo menos dentro da perspectiva dele, né, que é um historiador, filósofo, mas também teólogo, o cristianismo foi absorvido pela filosofia. Na verdade, parcelas do cristianismo, várias comunidades, fizeram esse amálgama e se tornaram o que é conhecido como gnosticismo, que seria um grande discurso, uma grande cosmogonia que absorve, né, o cristianismo dentro de alguma perspectiva de um discurso que se pretende racional, mas que é cosmogônico também, e, enfim, que concebe o homem tripartido no sentido de ser aos homens espirituais, aos homens psíquicos, aos homens materiais, né, carnais. Os carnais já estão perdidos, e os espirituais são aqueles que são mais elevados, e os psíquicos podem se salvar pelo estudo, pelo conhecimento, sobretudo filosófico, a influência da filosofia grega, mas orientados por esses gurus, que seriam os espirituais. O gnosticismo é um movimento complexo, que mistura muitas coisas, e no caso do cristianismo especificamente, ela tem essa roupagem antropológica, né? Tem o Evangelho, se eu não me engano, de Judas, que é gnóstico, né? Em que tem uma passagem que o Cristo, levando a cruz, conversa com Judas e agradece, né? Porque está se consumando a libertação do corpo, tudo aquilo foi premeditado, e o corpo é só essa prisão da alma, enfim. Gnosticismo. E o Gilson, como teólogo, ele defende, né? Então não foi absorvido, apenas foi uma necessidade do cristianismo se adaptar
a uma cultura cujos conceitos eram aqueles utilizados, e aí nesse sentido os conceitos da filosofia grega seriam apenas critérios de interpretação dessa fé cristã, e isso chama-se teologia, né? Seria uma teologia medieval. E também ele coloca no sentido de que o cristianismo, a filosofia, perdão, ela oferece apenas os termos para se expressar numa cultura que não era mais a cultura lá de Nazaré, de Jesus, de Jerusalém, da Palestina, enfim, daqui todo aquele território do século I, tá bom? No caso da patrística, né, os pais da igreja, quem pode ser considerado pai da igreja? Essas datas elas variam muito e se considera entre o século II e o século IV, mas alguns estendem até mais, passando, enfim, alguns estendem até o século VIII por motivos vários, eu gostaria que vocês vissem lá, mas em linhas gerais são aqueles que são considerados pais da igreja, né? Se você procurar a palavra trindade nas escrituras, você não encontra. Você encontra narrativas que falam do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, quem criou essas coisas, sistematizou, né, foi esse pessoal aí. Né? O termo trinitas aparece lá. Pecado original, né? Tem a ideia de pecado. O pecado original seria já uma criação interpretativa dentro desse contexto. Por isso que eles são chamados pais da igreja. Tá bom? E o outro texto... melhor continuação do estudo dirigido, e eu apaguei, então, não, apaguei. E aí vocês vão ver como é que são esses registros, como é que isso aparece no Evangelho de João, né? Lá a famosa passagem, Narken, Hologos, Kai, Hologos, Proston, Tseon, no princípio era o Logos, né? Então Arché, Logos, são conceitos da filosofia grega. No caso de Paulo, aparece a questão da sabedoria, né? Sabedoria grega, sabedoria dos pagãos, sabedoria cristã. Toda a sabedoria dos gregos seria apenas loucura, mas ao mesmo tempo ele fala lá em Romanos que os gentios não são desculpáveis por não terem reconhecido a verdade, porque eles têm um senso natural. Pelas obras eles poderiam ter conhecido Cristo, né? Tá lá no Romanos capítulo 1 e 2. E fala também da consciência ética dos pagãos, então aí dos filósofos, né? E o que é patrística a gente já comentou. No caso do Liberhat, tem duas questões aqui que eu coloquei. A crítica que ele faz ao Etienne Gilson, se vocês concordam com ela, em que consiste essa crítica, né? Ele diz que a derrota da filosofia medieval é o Gilson, o Etienne Gilson, a perspectiva dele. E o que é fazer a história da filosofia medieval laica, que é a proposta do Liberhat, tá? Se vocês observarem os dois livros, né? O Gilson, ele faz uma história da filosofia medieval que a gente pode considerar uma história da filosofia medieval cristã, perspectiva cristã. Tudo que não é cristão aparece ali no máximo em 40 páginas, num livrão desse aqui que tem quase 1000 páginas. E o Liberhat, o que menos tem é a filosofia cristã. Ele fica a maior parte do tempo no Oriente porque ele entende que há vários núcleos geográficos, né, da filosofia. Isso para ele fazer uma filosofia laica, sem um centro específico. Não é Roma, tá bom? Então é isso. Isso vai ser colocado no Ava Moodle, no grupo do WhatsApp. E hoje a gente vai fazer uma videoconferência e os alunos que participarem, vou até dar aqui a explicaçãozinha, né, que participarem lá no Google Meet, só precisam responder duas questões. Os alunos que estão só com celulares, com dados móveis, podem fazer manuscrito e postar no próprio grupo do WhatsApp, tá? Valendo aí a parte da avaliação e também as presenças. Então, muito obrigado, eu espero que isso ajude vocês. Até a próxima.